o repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz assassinado a facadas do bairro do Jardim Jordão. Deficiente físico encontrado morto na residência em Águas Compridas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 17 de dezembro de 2019. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 6 homicídios no estado, 6 assassinatos, 3 no interior e 3 no Grande Recife. E do dia 1º de janeiro até agora, este ano em Pernambuco já foram registrados 2.705 homicídios, sendo 1.572 no interior e 1.133 no Grande Recife. Carlos José da Silva dos Santos, um jovem com 19 anos de idade, residente na rua Caratinga, no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado a facadas e o corpo encontrado na orla, na beira-mar, lá no bairro de Barra de Jangada. A informação é de que ele teria sido atraído por uma jovem de um bar para a orla da praia manter relações sexuais. E logo depois ele foi encontrado morto. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. 2 homens que estariam em uma caminhonete que havia sido roubada na cidade de Carpina não obedeceram a ordem de parada em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal na BR-232, à altura do quilômetro 71 em Gravatá, no agreste do estado. Houve perseguição e os policiais atiraram e estouraram os pneus do veículo. Mesmo assim, os suspeitos continuaram metendo bala. Reagindo com os policiais que revidaram. Um dos elementos acabou baleado e morreu na hora. Ele não portava nenhum documento que o identificasse. O comparsa dele, que era o motorista do veículo, um rapaz de 29 anos de idade, ficou ferido, todavia sem gravidade, e foi socorrido por uma equipe do SAMU. Este cara que escapou, ele estaria no regime semiaberto, com passagem no presídio por roubos, furtos e até homicídios. O açougueiro Anderson Alexandre Batista, de 26 anos de idade, residente na comunidade das Salinas, em Porto de Galinhas e Pojuca, ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Santos Dias, no bairro Jaguaribe, na cidade de Escada. Crime praticado por homens num carro não identificado. Ele tinha ido lá em Escada visitar a avó dele e a informação é de que ele seria usuário de drogas. O corpo de Anderson Alexandre Batista foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Gilberto Fernando da Silva, um rapaz com 30 anos de idade, desempregado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em terras do Engenho Pirauíra, no bairro Manassu, lá na cidade de Escada, no crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Leandro Azevedo Gomes, com 32 anos, morreu em um acidente quando ajudava o motorista de um caminhão a fazer uma manobra em Barreiros, no litoral de Pernambuco. Ele foi atingido na cabeça pelo para-choque do autocarga e morreu na hora. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz morreu ao colidir com a motocicleta em um caminhão na BR-101 em Ribeirão, na Mata Sul do estado. Eduardo Darlan Brandão de Barros havia ingerido bebida alcoólica. Essa informação, que ele havia ingerido bebida alcoólica e no momento do acidente não estava com capacete. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O agricultor José Valmir Bezerra da Silva, com 53 anos de idade, ele estava pescando com um amigo no açude do Negão, em Custódia, no sertão do estado, quando resolveu nadar para atravessar o reservatório. Ele se enganchou em umas plantas e acabou morrendo afogado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal.
Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Psicólogo suspeito de ferir 3 funcionários em um hotel em Boa Viagem e roubar um carro para fugir já está no Cotel em Abreu Lima. A notícia com a repórter Marcela Maranhão. O psicólogo se entregou à polícia acompanhado da mãe e do advogado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, no bairro do Cordeiro. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária por 3 tentativas de homicídio. A delegada à frente das investigações do caso, Stephanie Almeida, esclareceu em coletiva de imprensa que outros crimes que teriam sido praticados pelo psicólogo continuam sendo apurados: injúria e agressão contra a ex-esposa e tentativa de latrocínio. Ele teria roubado o carro de uma mulher para fugir do hotel. No dia 3 deste mês, o psicólogo chegou com a ex-esposa e o filho de 4 meses para se hospedar num hotel de alto padrão no bairro de Boa Viagem. A mãe e a criança, que moram na cidade de Guarabira, na Paraíba, vieram ao Recife para um exame médico do bebê. Segundo a polícia, a primeira briga entre o psicólogo e a mulher teria acontecido ainda durante a tarde. A PM chegou a ser acionada, mas todos se resolveram. Depois, a mãe do psicólogo, com quem ele estava morando aqui no Recife, teria chegado ao hotel e decidido dormir junto com o filho. A idosa estava armada. O bebê e a mulher ficariam em outro apartamento. De acordo com a delegada Stephanie Almeida, a segunda confusão, que aconteceu durante a madrugada, teria envolvido o psicólogo, a mãe dele e a ex-esposa. Essa arma estava na bolsa da genitora e na hora da ação teve acesso a essa arma no momento em que a genitora foi pegar na bolsa um cartão de crédito para pagar o segundo quarto, que ela teria decidido que naquela noite ficaria no hotel por causa da desavença que tinha sido causada ali. Ela permaneceria no hotel. A delegada detalhou que a tentativa de latrocínio aconteceu depois de o psicólogo atirar contra o segurança, o mensageiro e o maître do hotel e deixar o local. Quando ele sai, ele assalta uma menina que está saindo de casa ali com o carro localizado próximo ao hotel. Ele assalta e rouba o carro dela, o veículo dela, desfere um disparo de arma de fogo em desfavor do noivo dela, que estava no veículo atrás, e foge para o estado de Alagoas. Ainda de acordo com a polícia, em 2018, outra ex-companheira do psicólogo solicitou uma medida protetiva contra ele. O caso foi em Salvador, na Bahia. Um detalhe é que esse homem era atualmente psicólogo da Vara de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça da Paraíba. Marcela Maranhão, para o Bandeira 2. A rapaziada que está aniversariando hoje, Arimateia, mora na rua Everaldo Vasconcelos, no Alto do Eucalipto, é amigo de Severino Pio Palito. Irmã Severina mora na rua Rubi, no Vale das Pedreiras, em Camaragibe. Ela é mãe de Zequinha Madeira e a festa será no próximo sábado, sob o comando do vigilante Nilson Craúna, esposa Estela Kit Festas e também a filha do casal Jocasta. Aldevir Vivi está completando 52 anos. Vivi mora em Chão de Estrelas, na Campina do Barreto. A esposa dele, Leninha, já reuniu os filhos Arlan e Vitor e também os irmãos de Aldevir, Aldemir e Santos do Caldino Nenê, para organizar a festa para ele. Aldevir, o Vivi. Binha do Ceupe do Vasco da Gama também está aniversariando. Estão completando hoje 24 anos de casados, moram no Cabo de Santo Agostinho, são os pais de Yuri e Cíntia. Estamos falando do nosso amigo operador de áudio Cabral e Dona Cida, completando hoje 24 anos de casados, e a festa será no próximo sábado na praia de Itapuama. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, os sargentos Miguel Leite de Siqueira e José Deilton Pereira, o funcionário Edmilson José da Cunha Guaiana e o prestador de serviços Patrício Neto Correia dos Santos. Rapaz assassinado a facadas no bairro do Jardim Jordão. Deficiente físico encontrado morto na residência em Águas Compridas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3.
Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Sintonizados aqui na Rádio Jornal, Sargento Clerivaldo do BPRV e a esposa Carminha, Mônica do Almoço e a mãe dela, Dona Sônia, e também Mãozinha, todos no Curado 1. Subtenentes Rômulo e Luiz Carlos, e também os soldados Gabriel Lima do BPRV e Maria Oliveira. Lili é costureira da 4ª etapa do Rio Doce, em Olinda. O comissário Claudionor e a esposa Dona Estela estão lá em Rio Doce. Tony Barrote na mercearia em Água Fria. Binha é vigilante do Hospital Ulisses Pernambucano. Os agentes de trânsito da CTTU, Paraíso, João Vitor e Alexandre Belezal. Os sargentos PM J. Silva e Francisco do 12º Batalhão. Na Escola Aquarela, em Palmarelo Paulista, estão lá as irmãs Cleide, Clarice, Marcele, Karina, Betinha e o esposo Henrique. O condutor de transporte escolar Isaías, que conduz os alunos lá para a Escola Aquarela. A rapaziada em Itatinga, o Tenente Negreiros Neto do Corpo de Bombeiros, o comissário Armando Vital, Alexandre Lucas da Jaqueira de São José, Denise Soares, Dragão Gás, também Gilson Fernandes do Armarinho Fernandes, Aurélio Mendes, os pais de Aurélio, Dona Joaninha e o Sargento Damásio. Dona Cosma mora na Rua da Linha, em Camaragibe. Ela é mãe do delegado Alau Molina, que é o conhecido amarelinho do DHPP. Os estivadores da Rua do Brum, da Lua, Gaúcho, Borracha, Orlando, comissário Wagner, Vladimir e também Mizinho, todos sintonizados aqui na Rádio Jornal. Nas últimas 24 horas foram registrados 5 assaltos a ônibus, sendo 2 do sistema BRT. Por volta das 5:30 da tarde de ontem, o BRT foi assaltado na P15 no bairro dos Butrins, em Olinda. O ônibus fazia a linha Abreu Lima, prefeitura da cidade do Recife. Coletivo da Metropolitana, que fazia a linha de Santo Aleixo, foi assaltado ontem à noite por volta das 8h50 na BR-232. Por volta das 9 da noite, no viaduto do Capitão Temudo, comunidade Recabanga, bairro de São José. Coletivo da Borborema assaltado, ele fazia a linha PA15 Boa Viagem, só os passageiros foram roubados. Ônibus da Caxangá, linha Teixambá, Cabugá, foi assaltado na Avenida Presidente Kennedy, pertinho do Centro da Moda em Peixinhos, Olinda. Ontem, por volta das 9h40 da noite, só os usuários roubados. E o outro BRT, o segundo, foi assaltado por volta das 4:30 da tarde no Salgadinho e Olinda. Ele fazia o itinerário pela Lopes de Silveira, prefeitura da cidade do Recife. Portanto, nas últimas 24 horas foram registrados 5 assaltos a ônibus do sistema BRT. Neste mês de dezembro já foram registrados 94 assaltos a ônibus, 94, e no ano 2073 assaltos a coletivos este ano. Carmelita Maria Ferreira da Silva, de 59 anos de idade, estava internada aqui no Hospital da Restauração, vítima de atropelamento e não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer. O corpo dela está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal por Jamerson de Cosme Damião, funcionário do necrotério aqui do HR. Um mototaxista cujo nome está sendo mantido em sigilo. Ele está sendo procurado pela polícia, suspeito de agredir e estuprar uma cliente e deixá-la abandonada apenas com roupas íntimas na BR-101 Norte, no Córrego de Inipapo, no bairro da Macaxeira, onde aconteceu a violência. Suene Stephanie da Silva Santos, residente no sítio Caraúba, zona rural de Carpina, foi atropelada por uma motocicleta de placa não fornecida e ficou muito machucada, sendo trazida para emergência aqui do Hospital da Restauração. Maria José Mendes Leandro, 47 anos de idade, residente na Rua F, em Bom Conselho, foi agredida com pedradas na cabeça por uma pessoa cuja identidade não foi informada e foi socorrida na emergência aqui do HR. Adriano Rosendo de Lima, 41 anos, residente na Rua São Miguel, em Arco Verde, foi agredido a golpes de foice na cabeça por uma pessoa cuja identidade não foi informada. Levado para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, Adriano Rosendo de Lima foi removido aqui para Recife, para o HR. José Nilson Antônio Pereira, 38 anos de idade, residente na segunda travessa do colégio em Pojuca, sofreu um acidente. Ele trafegava de moto e se envolveu num acidente com o carro, ficou bastante machucado e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Everton Elian Félix de Oliveira, de 24 anos, residente na Rua Pompeu Mendes, no centro, em Aliança, sofreu um acidente de motocicleta e a informação é de que ele estava sem o capacete. Ele ficou machucado, principalmente na cabeça, e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração.
Marinalva Soares da Silva, de 37 anos, residente na rua 16, no bairro São Francisco, no Cabo de Santo Agostinho. Ela sofreu queimaduras num acidente com álcool e foi socorrida por uma equipe do SAMU e trazida aqui para o Hospital da Restauração. Um jovem com cerca de 23 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, um outro com aproximadamente 22 anos, também sem identificação. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo em praça pública no bairro do Cajueiro. As informações sobre a tentativa de duplo homicídio ainda estão sendo investigadas pelo pessoal do DHPP. As vítimas foram socorridas na emergência aqui do Hospital da Restauração. Cauã Lustosa de Sena, residente na rua Severino José Feliciano, que fica no Cabo de Santo Agostinho. Ele sofreu uma descarga elétrica, um acidente, e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Leonardo Soares da Silva, de 31 anos de idade, residente no Córrego da Batalha, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, sofreu queimaduras num acidente com gasolina. Isso aconteceu durante uma briga em um bar. Uma briga que aconteceu no bar e meteram fogo nele. O Leonardo Soares da Silva, de 31 anos, que foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. A doutora Kalina é médica anestesista, amiga do também anestesista Líbia Cadete, esposa de Ângelo Bione de Areias. Toda essa turma ligada aqui na Jornal. Ramos Gaudêncio está em São Lourenço da Mata, sempre ouvindo a Jornal. Em Nova Tiúma estão lá Zito e Boró do Bar, Sargento PM Filho, bagagem da estância. O irmão Gerson do Galeto está no bairro da Brasilite. Dona Nete é mãe de Bola Cabeleireiro, do Vale das Pedreiras, em Camaragibe. A rapaziada do time do Vampiro no Córrego de Genipapo, sob o comando de Lisboa, o popular Touro. A turma do Largo do Afonso em Águas Compridas, Claudinha do Feiteiro, Léo da Banca do Jogo de Bicho e Lobão, o Papa do Largo, e também Gabriel, divulgador, amigo da gente. Os ex-atletas do Chumba do Campo do União na Macaxeira, Chico Pé de Pano e o Sargento Brasil com a esposa Jane. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Estão de plantão aqui no Hospital da Restauração, no posto policial, o comissário Paulo Francisco, irmão do taxista João da Maçã de Camaragibe, PM do 13º Batalhão, Sargento Edson de Peixinhos, esposo de Carla e genro de Marcos Paixão, o subtenente Edivando Alto Zero Pinho, Gilberto, professor de Casa Amarela, e Thalita do Atulund Guenhum. Também estão de plantão Walter de Rio Doce, chegando ao plantão aqui do HR, e o enfermeiro Honório da Rua Japaratuba, no Vasco da Gama, também chegando para o plantão. Os funcionários do posto do banco, Campo do Banco, lá na cidade universitária, inclusive Arlinde e a doutora Graça, estão ligados na Jornal. Carlos Peroba do IML e a esposa Dalva na Bomba da Metério. Também estão lá Verônica, Vera, Vilma, Naninha, Wellington, Léo, a irmã Sueli e o William Grandão. O sargento Gileno do IML e a esposa estão lá em Pau Amarelo Paulista. Aqui na Baixa Verde, ao lado do ambulatório do HR, Vadinho do Self Service, filho de Dona Lourdes do Bar. Na mercearia Pai e Filho, em São Martim, tá lá, fio com carro, paredão lá, sintonizado o tempo todo aqui na Jornal. Guilherme Henrique Gomes da Silva, de 28 anos, residente na rua Jaboatão, no bairro da Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. Ele pedalava uma bicicleta e se envolveu num acidente com uma motocicleta. Isso aconteceu em frente à sede do Detran na Iputinga e ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Sérgio Ricardo Barbosa Evangelista Júnior, de 21 anos de idade, residente na rua 158, no Jardim Paulista, em Paulista, sofreu ferimentos também num acidente. Foi um acidente, ele e o Guilherme, Sérgio Ricardo e o Guilherme, foram do mesmo acidente lá próximo do Detran na Iputinga e os dois foram socorridos aqui no HR. Francisco Belarmino da Silva, de 29 anos de idade, residente na rua Germano José, em Macaparana. Ele sofreu ferimentos num acidente de motocicleta com carro, foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Geinilson José Lopes da Silva, de 18 anos, residente na rua 6, em Riacho das Almas, no interior do estado. Ele foi trazido aqui para Recife, para o HR, muito machucado, vítima de um acidente de motocicleta. E quem caiu do cavalo e ficou muito machucado foi Sivaldo Alves Bezerra, de 32 anos de idade, que mora na rua São Sebastião, bairro Sapucarana, em Bezerros. Ele caiu do animal, foi levado para a unidade mista São José, lá em Bezerros, e de lá foi removido aqui para o HR. Ítalo Gustavo da Silva, de 18 anos de idade, residente
na rua José Alves de Souza, 109, no centro da Nossa Senhora do Oipojuca. Ele sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Ailson Alves Queiroz, um jovem com 22 anos, residente na aldeia Tea, que fica na zona rural de Inajá, no interior do estado. Ele sofreu um acidente de motocicleta lá no sítio e a informação que ele estaria alcoolizado e ainda por cima sem o capacete, sem a proteção da cabeça. E aí ele bateu a cabeça, ficou machucado e foi levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, teve que ser removido aqui para Recife, para o HR. Roseno Ferreira da Silva, de 62 anos de idade, residente no sítio Saco dos Queiroz, zona rural de Afogados da Ingazeira. Ele chegou aqui no Hospital da Restauração em estado grave, entubado inclusive, pois uma parede de uma casa caiu em cima dele. Isso aconteceu lá em Afogados da Ingazeira e o cidadão idoso encontra-se aqui no HR. Um homem sem nenhuma identificação, com aproximadamente 45 anos de idade. Ele sofreu um acidente de bicicleta. Ele estava de bicicleta e foi atropelado por uma motocicleta. Acidente aconteceu na estrada do Barbalho, na Iputinga, e ele foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz assassinado a facadas no bairro do Jardim Jordão. Misael Marques da Silva, com 28 anos de idade, um rapaz de profissão não informada, residente na rua Boa Vista, no bairro do Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado a golpes de faca peixeira ontem por volta das 3 horas da tarde, na Rua do Progresso, lá no bairro do Jardim Jordão. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Aliás, uma informação de que ele havia furtado drogas de um cara lá e ele pode ter sido assassinado por conta deste furto. O corpo de Misael Marques da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Deficiente físico encontrado morto na residência em Águas Compridas. Valfrido Rodrigues de Lima, um homem com 65 anos de idade, deficiente físico, residente na rua Tomás Cumbi, no bairro de Águas Compridas, em Olinda. Ele foi encontrado morto, despido, nu, na própria residência, que estava toda revirada. Ele morava sozinho e o corpo apresentava marcas de violência. Acredita-se em latrocínio, roubo, seguido de morte, já que reviraram tudo na casa do idoso, do deficiente físico, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os tiras da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.